Internet que acompanha o Portal Fatos Marcantes. A gente começa esta sexta-feira, antevéspera de eleições, com mais uma entrevista, desta vez com o coordenador, né, aí do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais, o Procurador de Justiça Mauro Roberto Veras Bezerra, o qual eu agradeço pela participação, num momento tão delicado que ele conseguiu tirar um tempinho para poder conversar conosco. Obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Fábio. Prazer enorme, obrigado pelo convite, sempre à disposição, né? Satisfação falar com o senhor, e a gente acompanha o seu trabalho há muitos anos atrás, né? Sempre esses momentos também eleitorais, o senhor tem uma participação peculiar. Queria saber do senhor as principais atribuições, nesse momento inclusive, que antecedem as eleições, as questões das denúncias. Como é que está toda essa mobilização do Ministério Público, especialmente o Ministério Público Eleitoral, para essas eleições que estão aí chegando? É importante a sua pergunta. Acho que muitos cidadãos sabem o que é o Ministério Público, mas às vezes não tem noção do que o Ministério Público faz. Embora hoje as mídias sociais, né, programas como o seu, por exemplo, que é um programa que trata de política e, portanto, trata de informação vasta, né, em todos os aspectos. Então é importante ressaltar que o Ministério Público, ele, depois da Constituição de 88, ele assumiu vários papéis, né? Já existiam antes, mas foram constitucionalizados, vamos dizer assim, em outras muitas áreas, como, por exemplo, meio ambiente, consumidor, idoso, infância e juventude. E o eleitoral sempre esteve na mira do trabalho do Ministério Público, porque o Ministério Público, essencialmente, ele é fiscal da lei. E e também tem como atribuição constitucional a defesa da democracia, do todo o processo eleitoral, e não poderia se furtar também, por obrigação constitucional, de participar de todo o processo democrático de escolha dos representantes políticos da população. Então, o promotor de justiça, existe um promotor de justiça em cada comarca que hoje coincide basicamente com zonas eleitorais. Que o TRE estabelece tanto na capital como no interior. Então, onde tem um juiz eleitoral, tem um promotor eleitoral que faz, às vezes, da fiscalização do processo eleitoral. Então, o promotor ele basicamente busca participar desse processo. No meu caso, como coordenador das promotorias eleitorais, nós estamos justamente coordenando todo o trabalho dos colegas. Eles têm toda a independência, cada colega sabe exatamente o que tem que fazer nesse processo de fiscalização e de atuação também, né? Ele fiscaliza, mas também age. Ele está atento e também, quando necessário, propõe ações, busca a prisão de eventuais candidatos ou correligionários ou pessoas que estejam envolvidas em algum tipo de ilícito eleitoral. Então, todo esse processo, volto a dizer, né, todo esse processo, além da Justiça Eleitoral, também conta com o papel do Ministério Público. Doutor Mauro, falando em ilícitos, recentemente nós tivemos uma gama de denúncias no interior do Amazonas, na capital também, mas chamaram a atenção alguns. Eu queria saber com o senhor como é que está o acompanhamento do Ministério Público em relação a alguns temas. Por exemplo, a gente teve em Parintins uma situação de uma possível irregularidade na interferência no pleito. Sim. Lá, né? Tivemos também em Coari ali uma questão de um candidato que distribuiu dinheiro. Como é que está o acompanhamento do Ministério Público nesses fatos mais pitorescos, digamos assim, o que mais chamaram a atenção? Nós estamos acompanhando o promotor de ambas as comarcas citadas aqui, zonas eleitorais, tomaram providências, solicitaram a abertura de procedimento e inquérito policial junto à Polícia Federal, né, nesses casos, quando há, evidentemente, indício suficiente de crime eleitoral. A Polícia Federal, que se faz presente particularmente nessas duas zonas eleitorais, já abriram inquérito policial. O promotor tomou todas as medidas acautelatórias no sentido de resguardar a lisura
solicitou o afastamento, no caso de Parintins, dos secretários citados, né? E, evidentemente, o processo está rolando. E se comprovar participação de candidato, diretamente ou indiretamente, evidentemente, que a ação até mesmo de cassação de registro de candidatura, cassação, eventualmente, se eleito, cassação da diplomação, tudo isso pode possível acontecer. ainda de E ser... já aconteceu em eleições anteriores, Já a gente recorda de aconteceu. vários casos, né, que aconteceram isso e que alguns candidatos, mesmo que depois de eleitos, acabaram perdendo seus mandatos. Sim, sem dúvida, porque se isso não acontece, há a mensagem de que é possível fazer qualquer tipo de crime sem consequências. E Então, se compactuarmos com o ilícito, com o mal feito, evidentemente todo o processo eleitoral fica prejudicado. Com certeza. Doutor Mauro, agora no domingo tem uma ferramenta que tem sido utilizada nos últimos anos, e eu pesquisei antes da entrevista, o Pardal, né, que é um instrumento de fazer denúncias, que é ali, tem a chancela do TSE, e a gente observa que só no Amazonas, até agora, foram 700 denúncias. A maioria de possíveis irregularidades na internet, depois vem de propaganda e tal. É uma ferramenta importante, o Ministério Público acompanha, utiliza essa ferramenta para dar continuidade nas suas investigações? Sim, o Pardal tem sido um instrumento colocado à disposição da população e a gente espera que a população participe desse processo de fiscalização, porque o Pardal é um instrumento de fiscalização colocado à disposição do cidadão. Então, se ele conseguir usar essa ferramenta, evidentemente que todas as denúncias que chegarem ao Ministério Público serão investigadas, como também todas as denúncias que chegarem à Justiça Eleitoral e eventualmente repassadas para o Ministério Público também serão investigadas. Agora, é importante também alertar o cidadão de que não basta somente preencher e pronto. Certo, tem que ter algumas... Precisa ter algum testemunha que tenha presenciado além do denunciante, que tenha registro fotográfico ou imagem, que isso aí é fundamental para dar continuidade ao processo de investigação. E hoje todos têm um celular à mão, Verdade. Que tem máquina fotográfica, tem máquina de filmar, então isso aí tudo é possível e o Pardal aceita você anexar esse tipo de imagem. Perfeito. Então você baixa o Pardal. O Pardal é um aplicativo que você encontra no iOS, né, para iPhone, também para outros tipos de telefone. Você Perfeito. baixa ali e você anexa, né, ali foto, vídeo, áudio, e ele aceita. Aí depois o Ministério Público dá continuidade dessa investigação. Se o doutor Mauro está falando é importante, porque quanto mais elementos você apresenta de determinada irregularidade, mais elementos o Ministério Público tem de dar continuidade, de mover uma ação, e aí os culpados serem penalizados. A gente já tem casos de que o Pardal resultou aí em sanções específicas. Doutor Mauro, como é que o Ministério Público Eleitoral se lidar com esse momento agora? Devem ser muitas demandas e demandas super importantes. Sim. Uma sobrecarga, né, até de trabalho. Sim. E como é que faz para dar celeridade nesse momento? Pois é, o processo eleitoral ele tem uma peculiaridade porque ele é necessariamente célere, né? Ele precisa ser rápido, especialmente nessas ações prévias que antecedem o dia da eleição. Então, os promotores de justiça com função eleitoral, eles, até por dever legal, eles dão prioridade sobre todos os outros processos. Então, você imagina um colega promotor no interior que tenha ainda que atender a questão de família, os crimes comuns que acontecem naquela comunidade. Então, ele precisa, além de dar atenção a essas demandas naturais, diárias, ele tem que dar prioridade a toda a demanda eleitoral. Então, realmente, o colega do interior, o promotor de justiça, ele precisa se desdobrar nesse momento. Não tem hora para deitar, nem para levantar, porque os fatos se sucedem sem horário, né? E aí precisa realmente estar atento. Hoje,
felizmente, a tecnologia permite que você agilize os processos virtualmente, né? Nós temos o Projude, que é o processo utilizado pelo Tribunal de Justiça. Nos processos eleitorais, nós temos o PJE, que é utilizado, e por isso os promotores são capazes de fazer todo esse trabalho da justiça comum e conciliando com o trabalho da justiça eleitoral para justamente dar vazão a todas as denúncias que chegam. Bom, a partir de agora, da eleição, a partir de algumas horas antes da eleição, na verdade começou no dia 1º, vai até depois da eleição, a questão da proibição de se prender alguém, né, por conta desse período eleitoral. Né, mas é possível que se prenda em flagrante delito, doutor. Nesse período, agora no domingo, me parece que tem um local onde algumas pessoas são levadas ali quando cometem alguma irregularidade. Como é que está essa organização para esse período? Até a eleição anterior tinha um local específico para essas audiências de custódia. Certo. Agora, com a instituição do juiz das garantias, todos os juízes são juízes eleitorais e também juízes das garantias. Perfeito. Então, havendo algum ilícito com prisão em flagrante, o juiz das garantias do local do fato ele é acionado. Todos os presos em flagrante serão levados a uma sala de audiência que a Polícia Federal disponibilizou. E ali serão feitas também as audiências de custódia. Sabe dizer se é na sede? Na sede, na Polícia Federal. Então, esse ano, essa eleição vai ter essa nova sistemática com a presença dos juízes das garantias e do promotor eleitoral. Perfeito. Nesse período eleitoral, doutor Mauro, qual é o tipo de irregularidade mais comum? Ou a partir dessa mudança que a gente vive, né? Se passou a ter outro tipo de modalidade que não se tinha anteriormente? Tem alguma coisa nesse sentido? A questão, basicamente, do uso das redes sociais, né? Da propaganda em rede social, agora está proibido. Né? Não, a partir de ontem, que foi o último dia de propaganda, não é possível mais postar nada nas redes sociais com novas mensagens, a não ser aquelas que foram postadas até ontem, dia 3. Então, basicamente, não há grande novidade, a não ser, evidentemente, o uso das redes sociais como instrumento de impulsionamento, essas novas tecnologias que estão sendo usadas. Isso sim é que causa preocupação. Inclusive, tem sido preocupação do TSE com relação ao deepfake, o uso de inteligência artificial no processo de divulgação de desinformações. Então, isso aí são matérias que a Justiça Eleitoral está tendo, né, que trabalhar em cima para ver se consegue disciplinar melhor a utilização desses novos mecanismos. O processo eleitoral está atingindo um nível cada vez mais avançado de uso de tecnologias. Tanto as tecnologias que são úteis e são produtivas e ajudam na realização do processo eleitoral, como também de tecnologias que acabam trazendo transtornos também à transparência, à lisura de todo esse processo. Isso aí realmente precisa ser coibido, ou melhor, disciplinado pelo próprio uso da tecnologia. Né? Essa quantidade de dinheiro que foi apreendido no aeroporto, em demais locais de transporte que chegaria até o interior do Amazonas, isso já aconteceu em anos anteriores, isso também preocupa. A gente teve aí, se eu não me engano, só em uma operação da Polícia Federal, cerca de 700, quase R$1 milhão apreendidos. Né? Se eu não me engano, não sei se é no Brasil todo ou no Amazonas, foram 16 milhões desde o início dessa fiscalização até agora. Então, um volume muito grande de dinheiro, inclusive, tem parlamentares até agora que a gente ouviu falar que estariam envolvidos aí em uma questão que levanta dúvidas, né, de dinheiro levado para o interior sem nenhum tipo de lastro, sem nenhum tipo de fiscalização.
Como é que está isso, doutor Mauro? É lamentável, isso ainda está acontecendo em pleno século XXI, né? Nós ainda temos que estar atento a esse tipo de política rasteira, que só prejudica o processo democrático, só prejudica a escolha dos reais representantes do povo. E isso é preocupante, mas ainda bem que o sistema de vigilância, o sistema eleitoral está atento e está coibindo. Como você falou, quase R$1 milhão já foi apreendido, mas certamente outros tantos conseguiram burlar a fiscalização. fiscalização. É importante destacar, doutor Mauro, que não é que seja proibido levar dinheiro para o interior para pagamento de alguma dívida, mas Sim. Quando isso não é devidamente cadastrado, não se sabe, não se tem a procedência, né, e se há uma identificação disso no momento da fiscalização, aí sim, isso poderia significar que esse dinheiro poderia ser usado por algum tipo de ilícito eleitoral no interior, compra de votos, entre outras situações que já foi constatado em anos anteriores. Né, doutor Mauro? Exatamente. E hoje a utilização de mecanismo de pagamento como o Pix, né, como outros meios eletrônicos, substitui até mesmo o uso de dinheiro em espécie, porque até é perigoso você hoje carregar dinheiro em espécie. Né? Doutor Mauro, pois não. Sim, pois não. Doutor Mauro, sua opinião sobre a questão da lei seca. A gente tem informação que em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados já aboliram a questão da lei seca. Aqui no Amazonas, antes da eleição, no domingo, já não se pode vender, né, nos supermercados, os bares, até às 18 horas da noite, também do domingo. Já deu uma diminuída no tempo, mas ainda permanece. Por que ainda permanece? Você acha que ainda é importante ter essa lei? O que faz com que seja importante manter a lei seca, principalmente no Amazonas? É uma pergunta interessante, né? Porque há algum tempo atrás, a lei seca, o objetivo da lei seca era justamente para coibir o excesso de álcool, né? Excesso de utilização dessas bebidas para evitar tumultos, para evitar aglomerações, festas, uso indevido da própria bebida em excesso, para evitar prejudicar o transporte, agressões, brigas de trânsito e outras coisas que a gente sabe que acontece quando alguém está alterado pelo álcool. A lei seca que foi decretada também aqui no Amazonas, aqui na capital especificamente, ela tem esse objetivo de coibir o excesso de bebida alcoólica. Nunca é demais. A verdade é essa que, embora a gente conte com a consciência do cidadão de bem em não ingerir bebida alcoólica, ou se ingerir, o faça dentro do seu imóvel, da sua casa, no recinto do seu lar, e não expondo a esse tipo de comportamento na rua que venha prejudicar o bom andamento das eleições. O objetivo é basicamente esse: garantir o acesso da população sem maiores transtornos ou impedimento nesse processo. O Ministério Público está preparado para esse momento importante de fiscalização da eleição 2024. Temos profissionais suficientes para atender as demandas. A gente sabe que, principalmente no interior, as distâncias, né, são muito, muito, muito grandes. E ainda nós temos a questão da seca, que a gente tem notícias de que dificultou que se levem urnas para o interior, que haja votação. Verdade. Como é que o Ministério Público está fazendo em relação? Está preparado para isso? O Ministério Público está preparado. O Ministério Público eleitoral, né? Que tem que fazer um adendo aí. Sim, o eleitoral. Estamos preparados. Hoje mesmo deve estar saindo o último colega que está indo para o interior. Tivemos muita dificuldade para acessar algumas zonas eleitorais do interior por conta justamente da seca e também dos voos já estarem lotados, e mesmo no caso de barco ou lancha, em alguns pontos o acesso já está impedido. Então, mas hoje, felizmente, o último colega que estava programado está saindo. Onde é? Manicoré, porque não tinha mais vaga, e aí nós conseguimos o transporte e vai hoje para lá.
E olha que não é uma comarca tão distante. Tão distante, nem difícil, mas mesmo assim tivemos dificuldade. E o colega está indo hoje para lá. Então, todos os membros do Ministério Público com função eleitoral estão lá. Todos estão atentos às denúncias que chegam por esses meios que a gente acabou de falar, né? E lembrando também, Fábio, que independentemente do pardal, o cidadão também pode fazer sua denúncia diretamente no Ministério Público, através do sistema de denúncia online que tem no site do Ministério Público. É só acessar www.mpam.br e lá tem os canais de acesso. E no domingo também vai ser disponibilizado um WhatsApp específico para receber essas denúncias também. E tem o 0800, que a pessoa pode ligar gratuitamente, é o 0800 092 0500, que o cidadão também vai ser recebido. Né? Perfeito. Recebi aqui do Elvis Chaves também, só para complementar, doutor Mauro. O WhatsApp aqui é o 9236550745. Tem o formulário eletrônico, que é no denuncia.mp.mp.br. A gente vai fazer aqui uma reportagem, vai colocar todos esses endereços, né? Tem o atendimento.ouvidoria@mp.mp.br e reforçando o 0800 que o doutor Mauro falou, 0800 092 0500. A gente vai colocar todas essas informações em uma reportagem para disponibilizar lá no site do Fatos Marcantes e para você poder ter todo esse instrumento, essas ferramentas de denúncia sobre irregularidades nas eleições. A gente está chegando próximo ao fim, já estamos chegando aqui a quase 30 minutos, como passa rápido. Eu quero, antes de tudo, agradecer pela sua vinda, o seu tempo, né, disponível para que a gente pudesse conversar um pouco mais, estender esse convite para que a gente possa, em outros momentos durante o ano, poder também conversar sobre esse trabalho importantíssimo do Ministério Público, do Dr. Mauro Veras. E que o senhor possa deixar aqui alguma recomendação para o nosso público sobre como proceder nesse momento agora de pré-eleição, de eleição no domingo. Obrigado, Fábio. Parabéns pelo programa. Eu já conheço o teu trabalho profissional há bastante tempo, né? Desde as leads ambientais, que eu trabalhei também na área ambiental. Então, já conheço o teu profissionalismo e seriedade, e por isso fiz questão de vir aqui no seu programa para dar não apoio, né, mas aproveitar a oportunidade que você abre para o Ministério Público de divulgarmos. Somos muito gratos. O trabalho das promotorias eleitorais. E, claro, também dar o apoio, né, porque as pessoas sérias a gente tem que dar todo o apoio no trabalho. Né? Então, eu só desejo que o cidadão de bem cumpra o seu dever de cidadão, que vá às urnas, que não seja seduzido por promessas que sabe que são mirabolantes, mas que seja crítico, que avalie não somente o momento da eleição, do ato de votar, que é fundamental, mas que analise as consequências do seu voto, porque o voto tem consequências, né? E o voto bem dado, ele tem consequências boas para o cidadão de bem, para aqueles que buscam a melhoria da qualidade de vida onde reside. E o voto no prefeito ou na prefeita ou nos seus representantes nas câmaras municipais é fundamental para que o cidadão consiga melhorar a sua qualidade de vida, porque é o local onde nós vivemos, é o local onde nós moramos, é o local que nós queremos que tenha o melhor para nós, para os nossos filhos e para as próximas gerações. Né? Nós devemos sempre viver lembrando que outras gerações estão vindo, e é preciso que hoje a nossa geração esteja pronta e envolvida e responsável por melhorar a qualidade de vida das próximas gerações. E você escolher os bons representantes que farão a gestão do local onde você mora é fundamental. Né? Então, o Ministério Público está em parceria
com o cidadão, com o sistema de votação, com a democracia pela qual todos nós zelamos para que tenhamos dias melhores, né? Tá certíssimo. Muito obrigado, doutor Mauro Veras. Agradecer também, fazer aqui agradecimento ao Elvis Chaves, lá da Assessoria de Comunicação do Ministério Público, que fez todo esse agenciamento fez possível essa entrevista aqui, né? E agradecer a todos que acompanharam essa entrevista, que vai ficar disponível lá no nosso site, na internet, também nas páginas, ou no Facebook, no YouTube e demais veículos aqui do Fatos Marcantes. Muito obrigado, doutor Mauro Veras, que é promotor de justiça, coordenador das promotorias eleitorais do Ministério Público Eleitoral. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a todo mundo. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.